Daqui para frente, a gente vai focar nas consultas SQL, né? O nosso mecanismo para a gente recuperar os dados que a gente tem armazenado na base. A gente vai começar primeiro por umas consultas mais básicas e, principalmente na segunda parte desse material, a gente vai partir para umas consultas mais avançadas. E depois a gente vai praticar nos nossos roteiros no laboratório. O comando básico aqui para a gente fazer essas consultas é o comando select. A gente já viu alguns exemplos de utilização deles, né, anteriormente, e a estrutura básica a gente faz o select, from e where. Né? O select a gente vai informar quais são as colunas que a gente quer retornar, no from quais são as tabelas que estão envolvidas e no where as nossas condições. A gente vai ver mais detalhes de utilização desse comando mais à frente e também outras cláusulas além do select, from, where. Tá? Uma coisa importante para a gente começar é a gente entender que o modelo relacional ele está estritamente baseado na teoria dos conjuntos, mas o SQL não. O comportamento do SQL ele é equivalente a um mode set, um bug, ou seja, ele aceita duplicações, enquanto que a teoria dos conjuntos não aceita duplicações nas suas relações. Certo? Então aqui está essa estrutura básica que eu mencionei, com select from where, um conjunto de operadores lógicos que é para a gente fazer comparações, né? Igual, menor igual, maior que, maior igual, e uma coisa importante aqui, que se diferencia de outras linguagens, que é esse operador de diferente, tá? Que ele é um menor que seguido de um maior que, certo? Aqui tem alguns exemplos de consultas bem triviais, onde a gente quer recuperar, por exemplo, a data de nascimento e o endereço dos empregados, e a gente quer apenas os empregados onde o primeiro nome seja John, a inicial do mês seja B e o último nome seja Smith. Só um funcionário que vai atender essas condições e ele vai ser retornado, né, no nosso conjunto resultado. Aqui embaixo eu já tenho uma consulta um pouco mais elaborada, embora ainda seja uma consulta bem simples, né, que ela envolve duas tabelas. Aí essa ocorrência aqui de duas tabelas na cláusula from faz com que a gente tenha o quê? A gente tenha um produto cartesiano entre essas duas tabelas que estão aqui. A gente tem a tabela employee e a gente tem a tabela departamento. Só que a gente viu que o produto cartesiano ele simplesmente gera todas as combinações entre as tuplas. Não é isso que a gente normalmente quer. Nesse caso aqui, o que a gente quer a gente quer um resultado que seja uma tabela R resultado aqui, né, onde a gente tenha todos os atributos do empregado aqui, de um lado, e do outro lado todos os atributos do departamento, mas só do departamento desse determinado empregado. Se a gente tem um empregado aqui com SSN 1, 2, 3, aí a gente vai querer que o nome do departamento aqui, o endereço do departamento, seja do departamento que esse funcionário 1, 2, 3 trabalha. A gente não vai querer outras combinações aqui. Só que o produto cartesiano ele combina tudo. Então a gente vai precisar fazer aquela seleção posterior, né? Que na verdade é a nossa condição de junção. Aí ela vai estar aqui. Então a mesma dica serve aqui quando a gente utilizou no cálculo relacional mais de uma relação. Aí a gente tinha N relações e tinha N-1 condições de junção. Então, a mesma coisa aqui. A gente tem duas relações e a gente vai ter uma condição de junção. Se a gente tiver três relações, três tabelas, a gente coloca duas condições de junção para estar juntando tudo isso. Tá? Então, colocado lado a lado, a gente pode, então, filtrar pelo nome do departamento. Ou seja, a gente vai retornar agora apenas as tuplas onde o nome do departamento seja Research, seja o departamento do empregado, né? Seja esse. Então a gente vai ter tuplas com vários empregados. Aqui vou colocar mais dois aqui para exemplificar. Então vamos supor que aqui tem um departamento X, aqui tem um departamento Y, aqui tem um departamento Research. Então, nessa terceira tupla aqui, a gente vai atender todas as condições, ou seja, a gente vai ter a junção que a gente queria e vai ter o departamento com esse nome que a gente quer e aí ele vai ser retornado. Nesse caso aqui, a gente tem quatro
duplas na base que atendem a essa condição. Já aqui, a gente tem 3 tabelas envolvidas nessa consulta: a tabela projeto, a tabela de departamento e a dos funcionários. Note que a gente está querendo retornar aqui o número do projeto, o número do departamento, é o departamento que gerencia esse projeto. Aqui é o último nome do gerente desse departamento. Aqui é o endereço do departamento. E aqui é a data de nascimento do gerente do departamento, do chefe do departamento. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente tem 3 tabelas, a gente vai ter que especificar 2 condições de junção. Nesse caso aqui, a gente vai juntar projeto e departamento pelo código do departamento, porque projeto tem um código lá do departamento, então está aqui essa condição de junção. E a gente vai juntar departamento com o gerente do departamento pelo SSN do gerente. Lá no departamento a gente tem um atributo que é o Manager SSN, então a gente vai querer que ele seja igual ao SSN que está lá na tabela Employee, certo? Então a gente tem essas 2 condições de junção aí. E aqui é um filtro, que a gente quer recuperar apenas os projetos localizados nessa cidade de Stafford, certo? Então aqui a gente tem essas colunas que a gente quer projetar, as condições de junção e o nosso filtro. E aí está o resultado dessa consulta. Muitas vezes a consulta ela envolve mais de uma tabela, como a gente acabou de ver em vários exemplos aqui. O problema é quando a gente tem 2 colunas com o mesmo nome nessas tabelas. E aí a gente vai ter um problema de ambiguidade quando a gente quer referenciar essas colunas aqui na nossa consulta. Nesse caso aqui, suponha que a gente tem as colunas name, tanto em employee quanto em department. Aqui a gente tem nas 2 tabelas a mesma coluna chamada name. Não é o caso aqui no esquema que a gente apresentou lá no início do material, porque em employee a gente tem fname, lname, mas suponha que sejam iguais essas 2 colunas. E aí a gente teria um problema de ambiguidade, mas isso é super fácil de resolver. A gente pode utilizar um qualificador onde a gente diz tabela, ponto, coluna. Então a gente vai dizer de qual tabela que a gente está querendo projetar a coluna name, certo? A gente pode utilizar isso tanto na projeção quanto aqui na especificação das nossas condições aqui embaixo. Ou seja, a gente pode ser explícito de onde vem cada coluna. E a gente pode usar ela tendo ou não ambiguidade, é opcional. A gente também pode estar renomeando o nome das nossas tabelas. Essa renomeação, como a gente viu na álgebra relacional, ela só vale no escopo da consulta. Ela não vai ser alterada fisicamente, essa tabela, por causa dessa renomeação. Essa renomeação também é bem simples, a gente usa esse termo as. Então, a gente vai estar dizendo que employee, né, vai ser chamado aqui nesta consulta de simplesmente e employee vai ser chamado simplesmente de S. Quando a gente envolve 2 tabelas iguais aqui, lembra que a gente trata ela como se fossem tabelas diferentes. Essa, nesse caso, seria as tabelas dos funcionários e essa dos supervisores desses funcionários. A gente já viu exemplos anteriores assim, estudando o cálculo relacional. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando esses novos nomes, que só vai valer nesse escopo aqui, e a gente pode estar utilizando eles aqui embaixo. Muitas vezes a gente tem tabelas com nomes muito grandes, e a gente tem muitas condições aqui na cláusula where. E aí a gente fazendo isso, a gente enxuga, a gente simplifica a especificação da nossa consulta. A gente pode estar renomeando também, além do nome da tabela, a gente pode estar renomeando os atributos dessa tabela. Então, da mesma forma, a gente usa esse termo as, e aí a gente dá o novo nome da tabela, abre parênteses e aí renomeia os atributos e pode usar esses novos nomes de atributos nas outras cláusulas, certo? Uma coisa importante é que a gente pode normalmente ocultar esse termo as na maioria das implementações em SQL. O que é que isso quer dizer? A gente poderia não ter aqui esse as aqui, não ter esse as aqui, ter simplesmente employee s, employee e a linguagem SQL iria, né, entender e processar isso normalmente. Observe então que quando a gente não especifica a cláusula where, a gente tem essa possibilidade, a gente
não vai estar fazendo nenhuma seleção, ou seja, a gente vai estar simplesmente projetando algumas coisas das tabelas, tá? Então a gente não vai estar nem filtrando e nem juntando. Mas veja, se eu coloco duas tabelas e não faço uma cláusula where aqui, o que é que vai estar acontecendo? Eu já falei isso antes, eu vou estar fazendo um produto cartesiano dessas duas tabelas.